E aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio e eu vou ser o seu professor de História da Educação durante algumas aulas. Tomara que nossas aulas sejam proveitosas para você e que realmente fique alguma coisa para a sua vida. Primeiro de tudo, parabéns para vocês, professoras e professores que estão aqui retornando ao estudo, aprimorando os seus conhecimentos, pois nunca é tarde e com certeza você está aprendendo muita coisa, revendo muita coisa e aprimorando também sua forma de trabalhar, não é isso? Então, mas a nossa aula de hoje, que a gente vai trabalhar, tem como tema a introdução à história da educação e da Grécia Antiga. Antes de vermos em detalhes essas questões da educação, gostaríamos de começar perguntando para vocês, lançando algumas questões para a gente pensar com vocês. Você já parou para pensar no que é história? E também, o que é educação? Ora, são perguntas filosóficas que fazem todas as ciências, não é verdade? Ora, o que é, como é, para que é? Com essas perguntinhas simples iniciais que as crianças também fazem, é daí que surge todo o aparato científico que começamos hoje. O que é história? História vem do grego, histor. É uma junção da palavra is mais orem. Horas, o que significa is mais orem? Orem, olhar, olhar a realidade, olhar o que está acontecendo à sua volta. Isso é história. Com certeza você já ouviu falar em geografia, estudo da terra, biologia, estudo da vida. Então, história, olhar o que está acontecendo à sua volta. Esse é o significado grego da palavra. Então, história é o quê? Apreender pelo olhar, olhar o que está acontecendo e buscar apreender, buscar entender o que está acontecendo, não é? A gente não só olha, a gente procura entender o que se passa à nossa volta. Isso basicamente é história, por isso o termo apreender. Tudo bem até aí? Então, vejamos aqui o que estuda a história. Ela estuda a dinâmica social e todos os elementos que a compõem. O que é a dinâmica social? A dinâmica da sociedade, as mudanças, as transformações, também as permanências que acontecem nas sociedades humanas através dos tempos. Você sabe muito bem que as coisas estão em constante mudança, em constante transformação. Tudo, a sociedade, os homens, vocês, as crianças, tudo está em constante mudança e transformação. Então, a história estuda essa dinâmica, essa transformação social, política, econômica, cultural, ideológica ao longo das sociedades. Já dizia aqui o escritor uruguaio Eduardo Galeano que a história é também um profeta com um olhar voltado para trás. Veja que interessante. Já pensou nessa imagem? Veja, um profeta com um olhar voltado para trás. A gente pode visualizar a partir do presente e do passado, a gente pode visualizar o futuro, mas com os olhos voltados também para o passado. Você sabe muito bem que a gente precisa do passado, não é? Ninguém pode viver sem memória, sem o passado, sem ter a sua identidade. Não ter história é não ter identidade, tá? Todo mundo tem, com certeza vocês têm aí o seu álbum de família, não é? Seu álbum de quando era criança. Por que a gente guarda isso? Para preservar a nossa memória. Então, um povo sem história é um povo sem memória. Educação sem história
é uma educação sem memória. E é claro que a história tem muita, e a educação tem muita história, com certeza. Tem muita história de muito tempo e é isso que nós vamos trabalhar no decorrer dessas aulas. Tá certo? Bem, agora vejamos, o que é educação então? Educação, será que a educação é só escolar ou não? Podemos ver a educação num sentido mais amplo, como práticas sociais. Ora, a educação não acontece apenas na escola, a educação acontece na família, a educação acontece no trabalho, na relação com os amigos, nas relações sociais. A educação num sentido mais restrito, educação escolar propriamente dita, a escola, a instituição escolar, que, com certeza, a partir do século XIX e XX, ela foi se difundindo, se alastrando e predominando sobre a educação. A educação escolar hoje predomina sobre a educação familiar, sobre a educação fora mesmo da escola, não é verdade? Todo mundo passa pela escola e fica muito tempo na escola hoje em dia. Não é isso? Bem, vejamos agora então um pouco da história da educação. Ora, a história da educação tem uma história, é o que a gente chama então de historiografia da educação. Como é que surgiu, de onde veio, como começou a história da educação no mundo e aqui no Brasil? Isso é o que a gente chama de historiografia, lembrem lá. A gente vai dar uma olhada aqui na fase como se constituiu essa história da educação.